Mateus 6, a gente vai pensar um pouquinho aqui de outra questão que Jesus vai falar nesse grande sermão, sobre como construir a nossa vida sobre a rocha. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, que está atrás de você, do seu lado, e fala assim: construa a sua vida sobre a rocha. E mesmo quando vierem os ventos e as tempestades, você não vai cair, meu irmão. Amém. Ninguém vai cair aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar firmes. E Deus vai deixar uma lição, Jesus vai trazer uma lição. Essa lição de Jesus, ele está nesse discurso, nesse capítulo, ele vai pontuar algumas coisas. E eu escolhi esse versículo aqui para a gente meditar e pensar um pouco, mas é um assunto que está dentro do seu sermão, então é muito importante. No Mateus 6:24, a palavra de Deus vai dizer assim, 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pai, nós te louvamos pelo culto dessa noite, Pai. Graças te damos. Como é bom, Deus, e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Como é bom estar aqui. Como é gostoso, Pai, a gente poder se reunir durante a semana, tirar um tempo para te louvar, para orar e para realmente, Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. O Senhor já começou, Pai, desde o momento que a gente se prepara para sair das nossas casas, até o momento que a gente sai desse lugar, Deus, para realmente falar conosco. E que nesse momento, Pai, da palavra, assim como o Senhor falou em todos os momentos, fala, Deus, conosco. Que a Tua santa e poderosa palavra ministre os nossos corações, derrame da Tua graça e do Teu poder. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus está falando sobre um assunto muito importante. E Jesus ele vai chegar aqui, ele já tinha falado sobre tesouro, sobre não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão rouba, mas ajuntar tesouros no céu. Depois ele vai falar então sobre os olhos e de repente aqui ele vai falar, antes de falar sobre as preocupações da vida que influenciam a nossa vida financeira, ele vai falar então sobre servidão, que nós não temos outro Senhor. E é interessante que Jesus é o único momento que ele compara outro Senhor a ele. É o único momento que ele coloca outra pessoa que ela vai servir, se não estiver servindo ele, vai estar servindo as riquezas. E ele vai deixar bem claro, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não pode falar, convicto, como pastor, servir a dois senhores. Quando você fala isso, você está repetindo o que Jesus falou. Jesus disse que eu e você não podemos. Mas apesar dessas palavras não terem sido ditas por um filósofo, não terem sido ditas por um economista, não terem sido ditas por um cara de Wall Street ou da Bolsa de Valores, não terem sido ditas por ninguém menos do que o próprio Deus, Deus disse, não pode ser possível, não pode acontecer, ninguém consegue. E apesar dele ter dito isso, do próprio Deus ter falado, muitas pessoas, a grande maioria, ainda acha que consegue servir a dois. Apesar dele ter deixado bem claro e falado, ninguém consegue, vocês não podem, muitos ainda acreditam que conseguem servir dois senhores. Muitos acreditam que conseguem se dividir no seu senhorio, naquele que ele está servindo, naquele que ele está se dedicando. Muitos acreditam que conseguem dar um jeitinho e empurrar com a barriga um e caminhar com o outro, e de repente você melhora aqui e deixa o outro de lado, e a gente tenta dar um jeitinho. Muitos ao longo de 2000 anos têm dado muitas desculpas para conseguir servir dois senhores e assim tentar achar um mecanismo, alguma forma de que está tudo bem. Mas Jesus falou, ninguém consegue e vocês não podem. E mesmo assim, muitos tentam e continuam servindo a Deus, e no original, aqui na outra palavra, a mamon, ao dinheiro, à riqueza, aos bens, porque não é só dinheiro, porque você pode falar, mas eu sou pobre,
mas é bem, é coisas que nós depositamos confiança, nosso valor, aquilo que nós corremos atrás. Ninguém pode. E muitas pessoas, elas estão construindo a sua vida, estão construindo as suas empresas, as suas carreiras, estão construindo as suas casas, os seus filhos, o seu casamento nas riquezas, e não em Jesus. E sabe por que está caindo? Sabe por que está sendo grande a queda? Porque quando vem os vendavais da economia, do desemprego, quando vem os problemas financeiros, grande é a queda, porque construiu sobre o alicerce errado. Porque construiu sobre a base errada, construiu sobre dinheiro. E dinheiro come, ferrugem consome, ladrão rouba. E quando tira a base, cai. Cai casamento, cai família, a pessoa cai, se desespera, porque ela construiu a sua vida sobre a base, o alicerce errado. Porque servir as riquezas tem um custo muito alto. Servir as riquezas te custará tudo. Vai te custar a tua vida. Vai custar a tua felicidade. Vai custar os teus filhos. Vai custar o teu casamento. Vai custar o teu chamado, o teu ministério. Vai te custar muito alto. E não tem como, ninguém pode servir. Então a pergunta talvez é: a quem nós temos servido? É claro que de imediato eu acho que não teria nenhum doido de levantar a mão e falar: eu sirvo as riquezas. Mas a gente vai entender realmente sobre o que nós estamos construindo na nossa vida. Qual tem sido o nosso alicerce? Quais têm sido aquilo que nós estamos firmando? Quem nós temos servido? Ninguém pode servir e nós não podemos. E a primeira lição que eu vou aprender com Jesus, aqui no Sermão do Monte, é construir a minha vida sobre a rocha, é que se eu e você queremos construir sobre uma base forte, que resista a vendaval, que resista à pandemia, que resista à quebra de bolsa, que resista a desemprego, que resista a crises financeiras e familiares, a perdas de bens, que resista a muita coisa, é de fazer de Jesus o nosso maior tesouro. É fazer de Jesus a nossa maior riqueza. É fazer de Jesus aquela coisa que nós temos como mais importante, nos dedicar totalmente a conquistar essa riqueza e ter isso para nós. Jesus vai colocar realmente, então, ele no patamar de que somente ele deve ser adorado, servido, amado, e a nossa vida deve ser dedicada a ele. É isso que Jesus está falando, que ninguém pode ter outro Senhor. E é interessante pensar o que seria ter Deus como Senhor ou as riquezas como Senhor. E eu fui pensar ali, ver no original, que literalmente a palavra ali é Kyrios, né, que é a palavra Senhor, e a definição diz o seguinte: é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ela tem poder de decisão. Mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem controle da pessoa, no estado soberano, príncipe, chefe, imperador, e por aí vai. Mas eu achei interessante algumas coisas, algumas definições. Aquele que tem poder de decisão sobre o outro. Olha só que interessante, aquele que controla o outro. Aquele que exerce um domínio a qual se pertence. E Jesus está querendo dizer o seguinte, que ninguém pode pertencer a Cristo, pertencer a Jesus, tomar decisões baseadas em Jesus, ser controlado pela palavra e por Jesus e pelo dinheiro. Só que muitos acabam sendo controlados, tomando decisões, e sendo guiados, pautados, e sofrendo domínio do dinheiro e não de Jesus. E ele acaba se tornando Senhor. Quer um exemplo? Nós vamos para uma entrevista de emprego, nós vamos para tentar um emprego melhor. E a primeira coisa que muitos buscam, não vou falar todos, né? Mas que muitos buscam é um salário melhor. Aí a pessoa, muitas vezes, ela vai tomar uma decisão baseada no salário. Mas ela não para ouvir Deus, porque quando ela vê o cifrão, ela fala: Deus está nesse negócio. Deus tem isso aí para mim. Esse emprego é de Deus. Isso aí, nossa, isso aqui é uma maravilha para mim. Aí ela pega, aceita o emprego. E aquele emprego não era de Deus. Ela não orou, perguntou para Deus. Ela não
questionou e foi para a palavra de Deus, e ela não cogitou: Deus, eu devo ficar nesse emprego que eu estou, eu devo mudar de emprego, o que eu faço na minha vida? Levou a família a orar, passou um tempo em jejum, aí ela decide pegar aquele emprego, e aquele emprego destrói a sua vida, acaba com ela. Ela está com o bolso cheio, com a alma vazia, porque a decisão foi pautada diante do domínio do cifrão. Infelizmente, muitos decidem a sua vida baseada nisso. Outros acabam sendo controlados por isso. Sendo controlados, sendo direcionados, baseados nessa palavra, nesse senhorio. E Jesus está falando: olha, eu quero ser a sua maior riqueza. Eu quero ser aquele que tem controle sobre as tuas decisões. Eu quero ser aquele que controla a tua vida. Eu quero que você realmente seja dominado pelo meu Espírito Santo. Eu quero que você seja guiado pelo meu poder. Eu quero te sustentar, eu quero cuidar de você. Mas às vezes a gente não consegue entender essa dinâmica. E eu vou falar para vocês, eu estava pensando nessa palavra, na minha cabeça ela funciona de uma forma, mas falar é diferente, porque cada um de nós vai ter que experimentar e construir a nossa casa. E é a chuva e o vento que vai revelar sobre qual base a gente fez. Quem tem sido a nossa maior riqueza? Qual tem sido o nosso maior anseio? Quando eu penso nisso, uma pergunta vem: se nós queremos saber a quem nós mais amamos, a quem nós mais servimos, qual é a nossa maior riqueza, é só pensar no que mais a gente tem pensado, no que mais a gente tem gasto o nosso tempo. Queridos, e quando eu falo gastar tempo, pastor, mas não dá para comparar, porque eu trabalho 8, 10, 12 horas. Mas você pode fazer do teu trabalho uma forma de servir e engrandecer o nome de Jesus. Não é questão de tempo aonde você passa, é disposição do coração. E Jesus está falando: olha, eu preciso ser a sua maior riqueza. Você não pode servir a mamão e me servir. Você não pode decidir baseado no dinheiro e depois vir perguntar para mim. Você não pode ficar tendo dois tipos de senhores, dois comandos, duas balanças. Você precisa pautar a sua vida naquilo que eu te direcionar. Eu tenho que ser senhor da tua vida. E quando Jesus é senhor da nossa vida, quando Ele é a maior riqueza que nós temos, nós não temos medo de perder dinheiro em negócios, de falar a verdade, de sermos honestos, de nós não nos corrompermos, porque nós servimos apenas um Senhor. E o dinheiro não manda no nosso coração. Eu estava no mercado, e eu fui fazer as compras do churrasco. E daí eu acho que eu dei um valor para o cara do caixa em dinheiro, e o cara estava me devolvendo um troco a mais. Eu falei para ele, olha rapaz, eu estou achando que você contou errado. Eu não erro. Eu tive que contar 2 vezes, porque aqui não tem erro e tal. E o cara falou: olha, tá bom, mas assim você não quer conferir? Não tem erro, tá aqui. E eu falando para ele: olha, você não pode perder dinheiro, eu estou sendo honesto, eu acho que eu te dei outro dinheiro, mas não teve jeito. O cara ficou irredutível. Não tinha nem o que fazer, eu não ia assaltar ele para pegar, né? Dar mais dinheiro ali para ele. Não sei se eu estou errado, eu acredito que eu e o Jefferson, que estava junto comigo, a gente estava ciente do que a gente estava falando para ele, mas ele foi irredutível. Mas quantas vezes a pessoa ela é dominada por R$2 de troco a mais, ela não é capaz de devolver. Tirei a sorte grande. A sorte grande é que o teu Senhor é uma nota de 2. A quem nós temos servido? A quem nós amamos? Porque se nós não somos fiéis no pouco, nós nunca seremos sobre o muito. E Jesus está falando: você não pode. E Jesus ele fala isso de tal forma porque ele era a pessoa mais rica desse mundo. Imagina Jesus no seu esplendor, aonde diamante, pedras preciosas estão cercando o seu trono. E lá é ruas de ouro, são mansões, casas. Imagina o Criador do universo, Ele detém tudo que é de riqueza, de beleza, tudo aquilo que é grande e belo. Nosso Deus é um Deus belo. Por isso que a gente gosta de coisas bonitas, de música, porque o nosso Deus é um Deus belo. Então toda a beleza habitava nele, majestade, poder. Ao som da sua voz ele criou o universo, estrelas que ninguém consegue mensurar. A gente fica vendo aquela sonda na NASA e a gente pensa que Deus criou tudo aquilo com o som da sua voz.
O sol, as estrelas, as galáxias, coisas que a gente não entende, buraco de minhoca, buraco negro, coisas que ninguém sabe explicar, cometa de gelo, é um monte de coisa. Tem um cometa que falaram que é um cometa de diamante. O pessoal quer ir lá perfurar o cometa de diamante. Aquilo ali é bolinha de gude de Deus. E aí a gente fica, e Deus nessa majestade, nessa grandeza. A palavra de Deus vai dizer que Ele se esvazia da sua glória. E vem numa forma que nem eu e você. Uma carne cheia de problemas e defeitos, cheio de questões. E Ele vem numa época difícil. E aí, Ele não vem morar num palácio, Ele não vem morar, num castelo, Ele vem e aí Ele nasce numa manjedoura, num curral, numa salinha simples. No cheiro. Você já foi em curral? Você sabe o que cheira curral? É isso aí, é pelo, é animal, é fezes de animal. Ele nasce naquele ambiente, talvez Maria, eu acho que deu uma limpadinha, não sei se estava com dor de parto, José também não ia ser muito, talvez, de limpar, homem aí, tem um pouco mais de dificuldade. Foi tempo para achar um pano e enrolar. Que pano era esse, a gente não sabe. Ele nasce nesse lugar, tentam retratar em pinturas, a gente não consegue imaginar, mas tentam retratar com um pouco de palha, agora vai ter, estamos chegando perto do Natal, então ele nasce num negocinho de palha. Os mais antigos acho que já dormiram em colchão de capim, Roça. E Jesus nasce naquele bercinho simples, no meio de uns animais, nasce num contexto, numa família humilde, carpinteiro. Quando ele vai oferecer o sacrifício lá, a oferta a Deus é pombinho, era oferta de gente humilde, gente pobre, gente sem muita condição. Era a oferta dos passarinhos, era mais simples. Então ele se esvazia da sua glória, ele vem e ele oferece aquilo que é mais precioso que a sua própria vida. Ele doa tudo, ele oferece tudo, ele abre mão de tudo para que eu e você sejamos ricos na graça, na salvação e no poder de Deus. E ele falou, olha, eu sendo rico, me fiz pobre, me esvaziei para que vocês tenham maior riqueza, que sou eu em vocês, que é a minha graça em vocês, que é o meu poder em vocês. Aí a gente pega esse Deus maravilhoso que se esvaziou, que se transformou homem, que doou tudo para nós, se fez pobre por favor de nós, e nós trocamos e servimos uma notinha, um empreguinho, e nós pautamos as nossas decisões, da nossa carreira, na nossa profissão, nas nossas conquistas, e Jesus fala, o que é isso? 2 Coríntios 8:9 vai dizer, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. O pastor está falando que eu tenho que ser pobre? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é onde está o nosso coração, a quem nós servimos. Tem muito rico que serve a Deus. Mas tem muito rico que serve ao dinheiro. Tem muito pobre que serve a Deus. Muita gente de classe média que serve a Deus, mas tem muita gente que serve ao dinheiro. A questão é quem nós amamos, a quem nós servimos. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. A nossa devoção, a nossa servidão, a nossa dedicação. E Jesus está falando, eu quero ser o seu bem maior. Eu quero ser o tesouro do seu coração. Eu quero ser aquele que habita e que você mais valoriza, que você mais se dedica. Eu quero ser Senhor da tua vida. A quem nós temos servido? Qual é o tesouro do nosso coração? Quando o Senhor Jesus é o Senhor do nosso coração, nós encontramos, então, o maior dos tesouros. Eu acho interessante como é que Jesus compara, quando a gente encontra Ele, a gente entende que Ele é o nosso tesouro, que Ele é a nossa riqueza. E Ele vai falar assim, olha, é como um homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo que ele tem, abre mão de tudo para conquistar aquele tesouro, aquele campo. É como um homem que acha uma pérola, e ele larga tudo para obter aquela pérola. É uma pessoa, então, que tem aquilo como o ápice, a coisa que ele mais se dedica, que ele mais quer na vida dele, é ter Jesus.
E quando Jesus se torna riqueza, queridos, eu quero te falar, é aquilo que nós vamos mais querer nos relacionar, é aquilo que nós mais vamos querer ouvir, é com quem mais nós vamos querer estar, é quando nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus. Jesus tem que ser a nossa maior riqueza. E quando Jesus é a nossa maior riqueza, os bens perdem o valor, tudo perde valor. Tudo à nossa volta perde valor, porque Ele se tornou o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Os bens, eles param de controlar o nosso futuro e as nossas decisões. O poder da decisão não está mais agora pautado nas coisas, mas está pautado na palavra, na orientação de Deus para a nossa vida. Mas às vezes, a gente não entende isso. E é por isso que o dízimo, ele é uma expressão de entrega de controle. O dízimo é uma expressão do que a gente pega uma parte do nosso salário. E a gente dedica, a gente entrega para quem? Para Deus, não é para a igreja. É para Deus numa igreja. Porque quem entrega nessa igreja, na de trás, em outra, está entregando para um Senhor. E quando eu pego aquela parte do meu salário, eu entrego então para Deus. Eu estou falando o seguinte, olha, essa parte não me pertence. Essa parte não é minha, eu não controlo, eu não decido para onde vai, para quem vai, para que vai ser feito. Ah, mas a igreja tal, fulano tal, pastor tal, e não sei o que lá. Mas, querido, se a pessoa entregou para Deus, o que o outro fez, Deus vai cobrar. Mas é exatamente isso, eu não tenho controle. Eu abri mão de uma parte dos meus recursos para dizer, Deus, eu não tenho controle, eu não tenho posse disso. A ti pertence, então é uma forma de entrega, de abrir mão, de confissão do seguinte, Deus é o meu Senhor, Jesus reina, Ele é o meu maior valor, por isso que eu entrego isso a Deus. E é por isso que aquela senhorinha chega diante do ofertório, e Jesus está olhando as pessoas depositando o quê? Grandes quantias. Grandes quantias. E eu imagino Jesus assim, não entenderam. Não é quantia. Mas aquela senhorinha chega com 2 moedinhas, ela deposita. E Jesus vai falar, essa entregou tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência. Ela entregou tudo. Eu sou o Senhor dela. Porque a partir de agora, ou ela depende de mim, porque das 2 moedinhas ela não depende mais. Mas quando o Senhor Jesus não é a nossa maior riqueza, a gente olha para as 2 moedinhas e fala, eu preciso disso. Eu não posso perder o controle. Eu preciso. E a gente não entende. A gente não entende que essas 2 moedinhas às vezes controlam muitos corações. Muitas decisões. E aquela senhora, ela entregou e ela dedicou, então, aquelas 2 moedas, porque ela abriu mão, entendendo que tudo pertence a Deus. Tudo é dele. E Ele é Senhor, tudo é dele. Tudo que nós temos aqui, a tua roupa, a tua casa, o teu carro que você veio, tudo é dele, os nossos filhos, tudo é dele. Aquele monte, eles estavam lá, Jesus tinha falado com eles, pregado, não nessa cena, mas tem uma cena que ele prega e de repente, então, as pessoas estão com fome. E ele fala, olha, vamos dar de comer, e as pessoas falam, não, mas não tem dinheiro para comer, para todo mundo comer. Ele fala, mas o que vocês têm? Eles entregam, então, um menino entrega 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos, só lancheirinha, o seu lanchinho, que a mãe dele devia ter feito. Espero que não seja sardinha. Acho que não era, não sei. Se fosse sardinha, no meu caso, eu ia entregar com gosto, Toma, pega sardinha, Senhor. Mas ele pega aquilo ali, e ele entrega, e Jesus, diante daquilo ali, ele fala, eu sou Senhor, e eu multiplico. E ele multiplica e atende uma multidão. Mas às vezes a gente olha para os nossos pães e sardinhas e peixinhos, e fala, não, eu não posso entregar. Não, eu não posso, eu preciso. E sabe, quando eu e você fazemos isso, nós deixamos de colher as bênçãos de Deus, e eu quero dizer, talvez o Senhor Jesus já não é a maior riqueza. Eu já contei aqui uma história, mas eu queria contar a partir de um outro contexto. Alguns anos atrás, eu estava num retiro, eu já contei, alguns já ouviram, mas eu estava nesse retiro e um menino chegou para mim, eu reencontrei ele faz umas 2 semanas, lá em Joinville.
O menino acho que era o mesmo menino que deu o relógio. E ele chegou e falou, pastor, Deus está falando comigo, eu estou dando esse relógio para você e tal, e tal. E um tempo antes eu estava na vitrine do shopping olhando os relógios. Falando, nossa, eu queria tanto comprar um relógio. Peguei aquele relógio, usei acho que durante 5 anos o relógio. Eu amava o relógio. Eu estou numa conferência em São Paulo. E de repente eu tirei o relógio, assim, não sei porque eu tirei do pulso. E Deus falou, olha, você vai dar para esse rapaz. Rapaz lá do Amazonas, do interior do Amazonas. Só chega de barco. Eu falei, mas Deus, por quê? Porque o relógio é meu. Eu dou para quem quiser. Eu dei para você e agora não pertence mais a você. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando. Aí eu estou na internet e vi uma foto do rapaz, que a gente ficou amigo, a gente começou a se seguir no Instagram. Ele está com o relógio. O relógio que estava em Joinville veio para Curitiba, passou algum tempo aqui, foi para o Amazonas, porque o relógio não é de ninguém, não era do menino, não era meu e não é dele, é do Senhor. E quando é do Senhor, o Senhor faz o que bem entende. E o que você tem na tua casa, na tua despensa, na tua garagem, é do Senhor. E a gente tem que entender que quando pertence a Deus, nós precisamos, que não é nosso, e a gente tem que se desprender dessas coisas. Porque ou eu estou servindo a um relógio, não, Senhor, ou eu estou servindo ao Senhor. E talvez Deus tenha falado coisas no teu coração que você tem relutado, que você tem questionado Deus, que você não tem entendido, e Deus está falando o seguinte, quem é o Senhor? Você não pode servir a dois. E a forma que Deus ensina eu e você a não servir dois senhores é fazendo a gente abrir mão do outro Senhor. Não tem outro jeito. Não tem, Deus dá um jeitinho. Aí a gente começa a argumentar, não, mas Deus vai dar um jeitinho, não, mas então e tal. E aí a gente tenta achar uma forma e Deus fala, não, eu preciso que você abra a mão do outro Senhor. Eu preciso que você renuncie. Eu preciso que você abra a mão. Mas às vezes a gente é ganancioso. Eu tenho assistido um programa que eu gosto. Eu acho que você também. Mas eu gosto e passo raiva. Você assiste programa assim? Show do Milhão. Voltou esse trem. É o Celso Portiolli agora. Né? Não é o Silvio, mas está tudo bem, né? Mas é quase o Silvio, né? Fica imitando ele. Mas eu estou assistindo. Passa sexta-feira à noite, é o tal do Show do Milhão PicPay. Eu gosto, gente, porque eu gosto de testar meu conhecimento. É tipo palavra cruzada, né? Que você fica tentando achar e tal. Mas, gente, eu fico nervoso demais. Porque eu olho aquela pergunta e falo assim, você não sabe isso. Eu levanto do sofá e eu fico, pior que final de Copa do Mundo. Não, você não faz isso, por que você não usou cartas? Eu fico tentando jogar, talvez tenha mais alguém assim comigo, né? E aí fico lá e eu falo, meu Deus, ela podia ter ganhado tudo. E, nossa, como é que ela não sabia essa resposta? Como é que esse cara não sabia isso? Coisas tão simples, tem algumas coisas que eu não sei. Eu acho que eu ia ganhar 1 milhão, como eu achava que eu ia ganhar o Forquilha de Ouro, né? Eu perdi lá, o André foi o campeão ontem do Forquilha de Ouro, né? Mas tudo bem. Mas sabe uma coisa que acontece no Show do Milhão? Que tem acontecido demais, até o Celso lá falou. É que é o seguinte, a pessoa chega num determinado momento do jogo e ela tem, às vezes, até um pulo lá, que dá para você pular, tem carta, tem umas coisas universitárias. E aí ela pega e por algum motivo, ela pega e escolhe uma resposta. Isso acontece direto. Aí o Celso fala, você está certa disso? Posso perguntar? E a pessoa fala, não tenho certeza, mas eu vou arriscar. Mas ela arrisca pela ganância, porque ela já tem. Mas ela quer dobrar o que ela tem. E aí um monte de gente, perde pela ganância. Porque ele quer mais do que ele já tem. Não está satisfeito. Por isso que o maior golpe ainda no Brasil é o tal do famoso bilhete premiado. Porque a pessoa acha que vai conseguir de uma hora para outra. E aí a gente vai trocando, e a gente vai dependendo, e a gente vai sendo ganancioso, porque o nosso coração vai assumindo outros senhores. Quando eu estava na minha adolescência, teve uma época que a gente foi muito bem de vida, meus pais. Eles venderam umas terras, meu avô tinha muita terra, eles venderam, e a gente ficou assim, relativamente bem de vida. Nesse determinado momento, a gente estava assim, a gente não sabe, acreditamos que foi diz aí na gíria, né, de São Paulo, fita dada, né? Foi alguma fita que passaram lá. E aí, quando meus pais chegaram, um dia à noite, meu pai foi abrir o portão para minha mãe tinha ido na igreja fazer visita, alguma coisa. E as pessoas renderam, né, com o revólver na cabeça e entraram dentro de casa. A gente era tudo meio criança para adolescente e tal. Foi aquela cena de horror, nunca tinha acontecido. E eu lembro que os
Os assaltantes não ficou na sala e eles começaram a ir nos quartos e pegar e mexer nas coisas e tal. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Ele falou, não tem cofre. Não tem e tal. E começaram a revirar a casa e tudo mais. E eu lembro, gente, não era eu, porque eu era um menino muito esquentado, muito adolescente. E eu lembro que eu levantei e eu falei assim, mãe, pai, fica tranquilo. Deixa eles pegarem tudo da nossa casa. O assaltante olhou para mim assim, falou assim, pode levar tudo. Eles começaram a mexer, começaram a pegar. Ele falou, cadê a chave do carro? E minha mãe falou, o carro não, né? A Blazer que ela orou tanto para ter, lembra da Blazer? Ela orou tanto e ela tinha, não, o carro não. Resposta de oração. E eu falei para, aí eu levantei, o assalto rolando, olha só. E eu falei lá com 12, 13 anos, falei, mãe, esse carro não é nosso. Esse carro é de Deus. Esse carro não é nosso, mãe. Deixa ele levar, que não é teu. Nem dele. Ele está pegando coisa de Deus. O assaltante ficou branco. Falou, ou esse menino aí está muito louco. Eu acho que ele ficou com mais medo nessa hora. Ele olhou para mim e falou, rapaz, esse cara aí tá... Eu acho que não era eu falando, tá? Eu não tinha essa capacidade. Mas quando eu falei isso, eles pegaram algumas coisas e eles levaram. Foi muito interessante, depois a nossa família refletiu. Eles só levaram da nossa casa tudo que a gente gostava. Eles levaram as bijuterias, que a minha irmã era fanática pelas bijuterias. O Game Boy do meu irmão, que ele só ficava jogando aquele trem. Uma pulseirinha de prata que minha mãe trouxe do Peru, que eu amava aquela pulseirinha, me achava, né, o bambambam adolescente com aquela pulseira de prata, né, me achava o maioral. E levou o carro da minha mãe. Do meu pai não levaram nada, porque meu pai não tem apreço a nada. Isso é verdade. Mas sabe o que aconteceu? O carro estava literalmente na esquina de casa. Eles viraram a quadra, deixaram na esquina e foram a pé. E a gente começou a provar de Deus que realmente, quando as coisas são dele, não há apego. E a gente entende que pertence a ele, Deus cuida. Deus trata, porque é ele que é o Senhor. É ele quem é o Senhor. E se levasse também, Deus é o Senhor. Deus daria outro, faria outra coisa, ou andaria a pé. Mas Deus é o Senhor. Quem tem sido o Senhor das nossas vidas? Quando Jesus é a minha maior riqueza, quando eu sirvo e amo a Ele, toda a minha dedicação será a Ele. A palavra de Deus vai dizer, Jesus está dizendo o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então, o amor e devoção. E essa devoção é literalmente a questão de se prostrar, de ter como Senhor, ter como um Deus. Então, é ser devoto do dinheiro. É ser devoto da riqueza, dos bens, é ser aquele na qual a gente se dedica. E quando nós construímos a nossa vida nos dedicando a construir financeiramente, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira profissional, sobre isso, e a gente se dedica nisso. A gente investe a nossa vida nisso, mas a gente deixa o outro de lado. Queridos, entendam, não é errado fazer isso, mas deixar o outro, se dedicar ao outro. Primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Sabe por quê? Porque eu me dedico. Aí eu me dedico àquele trabalho, àquela empresa. E eu falo aqui, eu vou construindo minha carreira na empresa, eu vou subindo de cargo na empresa, e eu dedico, eu faço serão, faço hora extra. Mas sabe o que vai acontecer? De uma hora, vai aparecer alguém mais qualificado, com salário menor, e vão te mandar embora. E a tua vida que você se dedicou vai ruir de uma hora para outra. O dinheiro, a pessoa se dedica ao dinheiro e tenta construir a sua fortuna e vai, investe na bolsa. E aí quando quebrou a bolsa, milhões lá em Wall Street, lá nos Estados Unidos, milhões se mataram, se suicidaram, porque se viram em colapso, falaram, não tem saída. Porque ele se dedicou tanto a uma coisa, de repente, de um dia para o outro, a bolsa implodiu. E aquela pessoa não tinha mais chão, o alicerce dela era falido, ela se dedicou tudo aquilo. E de repente a gente se dedica a uma carreira, a gente vai e a gente fala o seguinte, não dá tempo de discipular, não dá tempo de estar na célula, não dá tempo de ir no culto, porque eu estou me dedicando, eu estou estudando, eu vou construir minha carreira, depois eu te sigo, Senhor Jesus, depois eu vou atrás de vocês, depois eu te alcanço. Aí ela faz, se dedica, aí ela vai trabalhar em uma coisa que ela nem se formou. E é frustrada, porque ela construiu a vida dela sobre o alicerce errado. Devoção. Quantos vão devotando e vão dedicando as suas vidas
nos lugares, nos alicerces errados. Mas eu quero te dizer, se você for um devoto de Jesus, se você dedicar a tua vida a Jesus, se você dedicar a tua vida a conhecer Jesus na palavra, dedicar a tua vida em jejum, dedicar a tua vida em oração, dedicar a tua vida participando das coisas, eu quero te dizer, virá vento, virá crise econômica, virá tempestade, virá ladrão, vai vir ferrugem, vai vir tudo, mas você não vai cair, você vai ficar de pé, porque o teu alicerce é Jesus, não está nessas coisas, e mesmo que você perca tudo, você não vai cair. Eu estava escutando um testemunho ontem na chácara do nosso costeleiro. E no final ele pegou assim, a gente conversando, e falou: pastor, eu já fui muito rico. Do nada a gente começou a conversar. Eu tinha empresa, mais de 30 funcionários, tinha uma construtora. Ganhava limpo X por mês. Eu tinha muita qualidade de vida. Já era crente, mas aquele crente... E ele falou, em um negócio, eu perdi 1 milhão e quebrei, perdi tudo. Fiquei desesperado, tomei um calote, fiquei irado, queria matar o cara, passei a planejar morte, vingança. Não tinha dinheiro para pegar ônibus. E comecei a brigar com Deus, comecei a clamar a Deus, comecei a questionar Deus. E comecei a me perguntar para Deus, e um dia ele vai no tubo do ônibus, e ele vê lá uma placa de emprego para ser pedreiro. Ele fala, eu vou nesse lugar. E ele vai nesse lugar, quando ele chega na PIB, ele olha para a PIB e fala assim, odeio crente, tenho raiva de crente, não vou entrar aqui. Ele tinha se decepcionado, estava bravo com Deus, estava bravo com o crente, estava bravo com tudo porque ele tinha quebrado, ele tinha construído a sua vida, a sua empresa, ele estava bem sucedido, mas de uma hora para outra ele perdeu tudo. Quando ele está voltando, um carrinheiro para, e ele fala, aquele carrinheiro era Jesus. O carrinheiro para, solta o carrinho e fala assim, entra naquele lugar que eu preparei já tudo para você. Ele olha daquilo, fica sem saber, volta. Quando ele chega, o porteiro fala o seguinte, onde que é tal lugar? Ele fala assim, pode entrar que está tudo preparado para você. Ele vai na recepção e fala, pode subir que já está tudo preparado para você. E ele diz, pastor, eu tenho certeza, aquele carrinheiro era Jesus, aquele carrinheiro era Jesus. Quando eu subo no 5º andar, o carrinheiro estava lá. E ele fala, você pode entrar, porque aqui é o teu lugar, já está tudo preparado para você. Ele entra como pedreiro, não faz nem entrevista, o cara conhecia ele, 1 mês depois deu um reboliço, se tornou mestre de obra, da encarregado, e até hoje tem ajudou a construir essa igreja, está construindo Vila Santa, está feliz, e hoje é pastor. E ele entendeu, ele falou assim, toda hora que eu quero me achar, Deus me quebra. Porque é Ele que é Senhor. Mas deixa eu te falar, Deus te trouxe nesse lugar porque Ele não quer chegar ao nível de precisar quebrar as nossas vidas para mostrar quem é Senhor. Que a gente possa hoje fazer dele a nossa maior riqueza, a nossa maior dedicação, e dedicarmos a gente a cuidar dele. A gente se dedica às vezes a tanta coisa, mas não dedica 15 minutos na leitura. A gente dedica 4, 8 anos numa formação, mas não dedica 1 em jejum. O que está acontecendo? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor das nossas almas? Quem a gente serve? A quem a gente se dedica? Trabalhe, mas busque a Deus. Se aperfeiçoe, mas busque a Deus. Dedique a sua vida a conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. E deixe as outras coisas, elas vão sendo consequência. Dedique-se ao Senhor. Quando eu me dedico ao Senhor, quando Ele é o Senhor da minha vida, quando Ele é a minha maior riqueza, os meus valores mudam. Os meus valores mudam. Pessoas se tornam mais importantes do que os bens. A família é mais importante do que as coisas. A presença é mais importante do que presentes. Amigos são mais importantes do que coisas que a gente empresta e acaba não voltando. Então a gente vai vendo que quando Jesus é a maior riqueza, os nossos valores se mudam. Os nossos valores são os valores de Deus. Porque a gente vai construindo a nossa vida sobre a rocha. Mas infelizmente, quando as riquezas, Mamon é o nosso Senhor, nós construímos sobre os valores errados, nós construímos a nossa casa, a nossa família no valor errado. A gente constrói tudo sobre outros fundamentos. E aí a gente constrói, sabe como? Filho, só quando o Mamon é o nosso Senhor, filho deixa de ser herança e se torna dívida, se torna prejuízo, se torna gasto.
E aí a gente sabe o que a gente pauta? A gente pauta a decisão na finança, não na vontade de Deus. Ah, não, mas é muito gasto. Quem é Senhor? Quem é Senhor? Filhos, na palavra de Deus, são herança. Por isso que eu falo questão, quando fica grávido, quando tem bebê, você fala, você ficou rico. Você está muito rico, cara. Que bênção. Estou tão rico que eu já até... Estou abastado, sacudido, transbordante. Não paute a tua decisão familiar de ter filhos no teu bolso, no teu trabalho. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei o que a palavra de Deus diz. E eu sei que nunca faltou nada para os meus filhos. Nunca faltou nada. Nada. Ganha roupa, não sei de onde, anda de... O Emanuel é engraçado, eu falo assim, pai, eu quero meu Nike. Você comprou? Não, filho, isso foi doado, filho, isso foi doado. Aí ele chega com a roupa, hoje eu estava vindo, pai, você que comprou? Eu falei, não, filho, isso também foi doado. Coitado, eu acho que a palavra que ele aprendeu é essa, né? Vai chegar na loja e falar, você pode me doar essa roupa? Eu aprendi com meu pai que é tudo doado. Mas quando o Senhor Jesus, Ele é nosso Senhor, os nossos valores mudam. Sabe qual que é os maiores problemas, às vezes, dentro de um lar, de um casamento? É financeiro. Porque está construindo, não no amor, não na palavra de Deus, não sobre quem é o Senhor, mas está construindo sobre riqueza, sobre finanças. E o casamento vai cair. Vai ter briga, vai ter problema. Eu já atendi casamento que o cara foi falar lá assim e tal, e falou o seguinte, a mulher reclamando e tal, falando assim, pastor, mas ele não compra as coisas para mim, mas ele falou assim, mas eu compro a minha carne com o meu dinheiro, ela compra com o dela. E tem casa que você chega e fala assim, não, eu tenho direito a usar, assistir a TV, porque eu comprei a TV, eu pago a internet. Então o cara senta lá, porque ele paga, ele manda. É baseado naquilo que ele conquista, naquilo que ele pode, naquilo que ele se tornou. Então o senhor daquela casa é o dinheiro, é aquele que é ele que manda. É ele que manda quem assiste, é ele que manda quem come, é ele que divide as coisas dentro da geladeira, é ele que constrói o relacionamento. E essa casa, se for construída diante dessa base, ela vai ruir diante dos problemas. Ela vai ruir. Porque quando eu faltar, e vento vier, o casamento começa a balançar. Mas eu quero te falar, se um casamento é construído, sendo Jesus a sua maior riqueza do lar, você pode perder tudo. Você pode ficar desempregado, falido. Vocês podem ter que pedir dinheiro na rua. Mas você vai estar do lado da tua mulher, a tua mulher do teu lado. Falando, amor, não tem problema, nós faz uma quireirinha. Nós faz. Estamos juntos. Porque o casamento deve ser construído sobre Jesus, a maior riqueza do lar. Quando Jesus é a maior riqueza, a gente não precisa ficar comprando os nossos filhos com presentes. A gente não precisa ficar tendo que toda hora conquistar coisas e dar coisas. A gente vai vendo que o valor maior é estar junto. Os valores mudam. É por isso que muito casamento acaba quando alguém do casamento consegue independência financeira. E aí ele fala o seguinte, eu não preciso mais do outro porque eu me viro sozinho. Não é assim? Eu toco minha vida. Por que eu vou ficar? Porque eu consigo sobreviver sozinho. Mas não é essa a questão. A questão não é independência financeira. A questão é dependência de Deus. Eu dependo de Deus para estar casado, para viver o casamento, para sustentar a minha casa, sustentar os meus filhos, tudo vem de Deus. É por isso que quando uma casa, um lar é baseado e é construído nos valores financeiros, e o avô e o pai morrem e deixam uma herança, a família se dissolve. Porque o que manda ali não é o amor, não é o irmão, não é a irmandade, não é o sangue, não é o companheirismo, não é Jesus sendo o Senhor, é o dinheiro. Então fala o seguinte, pelo dinheiro eu deixo de ser teu irmão. Pelo dinheiro eu não quero saber mais de ninguém da minha família. Eu brigo por causa disso, porque isso aqui me pertence. E aí a pessoa, ela divide o seu lar porque ela quer o dinheiro. Você já parou para pensar que Jesus pode estar falando o seguinte, olha, eu quero ser Senhor, eu quero que você abra mão de tudo para que eu possa ser Senhor da tua vida. Eu estou falando de coisas que eu vivi.
O meu pai, ele teve que abrir mão de tudo para ter paz com a família. Mas hoje tem paz. Será que a gente não tem dissolvido a nossa família por causa disso? Brigado, criado inimizades. E Deus está falando, eu quero ser a tua maior riqueza. Esquece isso. Porque se você vai brigar por um terreno na terra, você vai perder o teu terreno no céu. Aqui atrás, a ferrugem, o mato, as coisas, vamos levar tudo. Mas lá no céu ninguém rouba. Construa a tua morada, o teu tesouro no céu. Para de brigar por essas coisas. É que nem aquele homem que vai dizer, cheguei, o valor dele estava no celeiro, né? Trabalhei, meus celeiros estão cheios, minha aposentadoria está aqui, agora está tudo certo, olha, fiz meu pezinho de meia, construí, agora que deu certo a minha empresa, agora que decolou, agora eu estou sossegado. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Louco, você é doido, porque ainda hoje pedirão a tua alma. E os teus celeiros não serviram para nada. Tem muita gente com celeiros cheios e almas vazias. Tem muita gente enchendo os celeiros e perdendo o tesouro que é Jesus. Jesus quer ser o nosso maior tesouro, nosso maior riqueza. Quando Ele for isso, a gente pode ter o celeiro. É benção. Mas a gente não depende. E se Deus pedir a nossa alma, amém. A gente não estava preso nisso. Última lição que eu aprendo com esse texto é que se você continuar a leitura, Jesus vai falar sobre as preocupações da vida. E ele fala assim, olha, não se preocupem com as coisas dessa vida. Logo depois ele começa a falar, olha, não se preocupa com o que vestir, com o que comer, com o que beber, não se preocupe com essas coisas, porque eu sei o que vocês precisam. Basta cada dia o seu mal, deixe o amanhã para lá. Busque hoje o reino de Deus, busque hoje me conhecer, e basta, deixe o dia de amanhã a Deus, amanhã pertence, não se preocupe. O Brasil e o mundo é o país mais ansioso do mundo, o Brasil. Agora está cheio de remédio ali que está vendendo para dormir, né? Tá um monte de comercial. Porque as pessoas têm ansiedade, as pessoas preocupadas, as pessoas aflitas, as pessoas angustiadas. E muitas dessas preocupações, muitas dessas questões, elas são causadas devido às questões financeiras. O que eu vou comer? Como é que vai ser esse final de ano? Como é que vai ser a escola ano que vem? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E a gente se preocupa assim. Mas Jesus está falando o seguinte, olha, se eu sou Senhor, relaxa. Relaxa que eu estou cuidando. Descansa. Aproveita. Curta. Eu tinha um restaurante aqui em Curitiba que eu passava na frente e eu falava, meu Deus, eu ouvia falar. Como é que nem caviar, né? Nunca vi, só ouvia falar esse negócio. E eu passava na frente e falei, meu Deus, esse negócio deve ser bom, hein? E um dia eu cheguei para cima e falei, amor, um dia nós vamos comer aqui, hein? Eu já fiz isso outras vezes e não levei ela. Eu falei, não, mas nós vai comer aqui um dia. Só que é um restaurante que eu passo quase toda semana, todo dia na frente, que é perto da PIB. E eu estava assim, né, falando, sempre passava ali e falei assim, um dia eu vou comer aqui. Mas não tinha, né? Um dia eu vou comer aqui. Mas não vou me preocupar também, né, com o dia de amanhã. Vou viver, vou servir ao Senhor e tudo mais. Um dia eu estou num culto, chega um casal e fala, pastor, eu queria dar uma bênção para você, um jantar para você e para sua esposa. Deve ser um valor, né? Um voucher, um ticket, ou alguma coisa. Quando eu peguei, coloquei no bolso, falei, obrigado e tal. Aí eu saí com a Elise para fazer alguma coisa, falei, deixa eu ver o que é, né? Peguei. A gente fica ansioso, você vê. Quando eu abro assim, é o restaurante, Barolo. Eu chorei. Que era o restaurante que eu falava. Eu chorei. Abri o valor do ticket, falei, Falei, tudo isso numa janta? Assim, ela falou assim, não dá pra gente parcelar e vir várias vezes? Vamos vir um mês inteiro aqui. E daí a gente foi lá, a gente aproveitou e a gente viu que Deus cuida. Um restaurante que eu jamais teria condição de pagar. Mas Deus, Ele cuida.
Ele cuida da ave, Ele cuida do vestir, Ele cuida da roupa. Quando Ele é Senhor, Ele cuida. Quando Ele é Senhor, Ele cuida. Às vezes nós somos tentados, eu sou tentado a trocar o senhorio. Eu sou tentado, eu começo a me preocupar e Deus fala, calma, eu estou cuidando. E Jesus está convidando eu e você a depositarmos a nossa confiança, que Ele seja a nossa maior riqueza, porque quando Ele é a nossa maior riqueza, as coisas, Ele tem prazer em abençoar, Ele abençoa, se não abençoar está tudo bem também. Sabe, queridos, Deus tem expressado a graça dEle. São experiências que cada um de nós vamos desfrutar de formas diferentes, de maneiras diferentes. Eu queria que todo mundo aqui pudesse ganhar um ticketzinho, quem sabe? Mas talvez a tua necessidade seja outra, a tua preocupação seja outra. Talvez a tua preocupação é com remédio, a tua preocupação é com o teu neto. Mas Jesus está falando o seguinte, faça de mim a tua maior riqueza. E não se preocupe com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuido eu.